Fala aí galera, eu sou o T e resta pouquíssimas esperanças. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder conversar um pouco com vocês sobre a banlist. Estamos no range de uma banlist que deve ser lançada daqui a pouco, então tá na época da gente poder comentar sobre, né? Vocês vêm acompanhando aí os cortes que eu posto, cortes de live. Ah, pois é, o T lembra como é que faz vídeo sem ser corte de live, e inclusive eu tava com um pouco de saudade de poder estar comentando sem ter que ficar ouvindo os pensamentos que são as inserções que acontecem durante a live. Então, de vez em quando, sim, eu preciso vir aqui fazer algum vídeo realmente fora da live e eu tô tentando me adaptar e me acostumar com essa rotina de lives. Tanto que, se você acompanha o meu canal de Jogos Comentados, deu uma falhada essa semana, tá sem jogos pra postar lá. Em todo caso, aqui a gente vai comentar sobre o palpite de banlist e eu já fiz aí nos cortes da live, né, comentando em live com vocês, a gente já fez 2 vídeos passando por cima sobre isso. O primeiro, lá atrás, falando sobre os palpites de banlist que o Paulo fez, e nessa semana já vocês viram um corte que eu postei, dando uma olhada nos palpites de banlist dado pelo Joshua, pelo Reich e até pelo Galvo, eu não lembro, enfim. Já tem algumas questões aí, lá eu levantei algumas bolas, mas hoje eu queria trazer exatamente o meu palpite. E quando eu parei para pensar sobre isso, eu cheguei na conclusão de que eu tô pouquíssimo esperançoso com tudo, e eu tô com muito medo dessa banlist que eles vão lançar agora. Então, vamos comentar sobre isso, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, antes de você prosseguir com o vídeo, tá, recadinho muito rápido, e falar dos nossos amigos e parceiros, quero falar da MyPcards, caso você queira, acesse mypcards.com.br para poder comprar ou vender as suas cartas na plataforma, tá? Acesse MyPcards, link tá na descrição. Se você for vender as suas cartas, venda num preço competitivo, não seja um pau no cu, e se você for comprar as cartas, use esse cupom na plataforma, beleza? Então, acesse mypcards.com.br, compre ou venda suas cartas e seja muito feliz. Mas se você quiser uma recomendação de uma loja específica, eu te recomendo a loja do Mario. O link tá na descrição, a loja MM Bros, para você poder comprar as suas cartinhas, tá? Use esse meu cupom na loja do Mario para ganhar o desconto nas suas compras, e não se esqueça que se você se sente um peixe fora do aquário, então compre na loja do Mario. E aí sim a gente vai pro assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então é o seguinte. Quando eu fiz o vídeo comentando sobre a lista do Paulo, tinha uma informação que a gente ainda não tinha. E essa banlist, ela é um pouco complicada, principalmente tendo em vista o contexto que nós estamos hoje em dia. No ano passado, eu passei um momento de muita euforia e muita expectativa com o jogo, tá? Porque a Konami, ela foi dando pra gente, nos últimos anos, gotas de lucidez, que era algo que a gente talvez não fosse tão acostumado, sabe? Você não é acostumado a ter... Ninguém te abraça na tua rotina e de repente alguém te abraça e você pensa, ei, de repente essa pessoa gosta de mim, mas na verdade é o maluco do parque querendo comer o seu cu e você não percebe, porque ele tava te dando gotinhas de afeto que você não tinha na sua vida. Isso não é uma informação pessoal. Enfim, e a Konami fez isso com a gente, eles foram soltando gotinhas e gotinhas de lucidez e isso foi, porra, me deixando muito animado com os jogos. Tanto que eu vivia falando aí, né, o OCG fudendo o jogo, porque quando chega no TCG, eles estão tendo decisões lúcidas e fora que eles também vêm fazendo as questões aí dos reprints e tal, isso dá muita esperança pra gente, né? E as últimas 2 banlists foram brabas de engolir, elas foram terríveis, e eu já comentei com vocês aí mais ou menos sobre isso nos outros vídeos, né? A última banlist que deu aí um respingo de expectativas pra gente foi a banlist de emergência, né, que eles fizeram em outubro do ano passado, salvo engano, banindo, foi exclusivamente para poder banir Floodgate, e ainda ficou um monte de Floodgate para trás, quem diria. Mas antes disso, eu acho que tava tendo banlists interessantes, com caminhos interessantes. A banlist do começo do ano, que eles mexeram lá no Dracoteio, foi de fuder, ela foi bem esquisita. No Dracoteio eu digo porque limitou a Luquias e o Mululu, se eu não me engano, né? Foi muito esquisito, eu tenho um vídeo comentando, dá uma olhada aqui em cima, e eu comento que, a gente via de banlistas interessantes, essa foi bem esquisita. E a última, então, que eles baniram o Whole Sweep e baniram... Eles fizeram alguns hits que eu nem lembro direito, limitaram o Cubs Yam Way. Puta que pariu. O gato busca, né? Teve essas questões na última lista e ela também foi dando um gostinho amargo pra gente. E a gente tá chegando no range em que
o que essa banlist vai querer fazer, né? O que essa banlist vai querer fazer? Unido ao fato de que a gente teve as últimas banlists ruins e o ponto do jogo um pouco confuso, o que essa banlist vai querer fazer? Eu tava comentando antes, quando a gente viu o vídeo lá do Paulo, a gente não sabia de uma informação bem importante que essa banlist vai ter que arcar agora, tá? Ela tem que pagar essa conta. E eu não sei se eles vão conseguir peitar isso. Daqui a pouco vai ter o Mundial. O Mundial de Yu-Gi-Oh! Vai rolar no final desse mês, tá? No dia 28. Na sexta-feira que vem começa o Mundial de Yu-Gi-Oh! E aí, eles vão lançar essa banlist agora, antes do Mundial? Eu acho que vai ter o Mundial, a gente vai ver os acontecimentos e talvez o deck ganhe o Mundial. Talvez algum deck que performe no Mundial tome um tapinha da Konami. E, uma semana depois do Mundial, mais ou menos, vai vir o Magnificent... Eu não lembro, mas é o Mamo, né? O Magnificent Monsters. Vai vir o Magnificent Monster importando as cartas Overframe. Dentre elas, a porra da Spell do Mago Negro, né? O que já dá um fôlego a mais pra esse deck, que eu não aguento mais esse deck aqui hoje em dia no jogo. Mas vai vir a Spell nova de Mago Negro, enfim. Mas tinha uma informação que a gente não sabia, que era quando que o emissário do Apocalipse iria chegar. E a gente já sabe, ele vai chegar em novembro no Magnificent Maestro. Tendo uma banlist agora em setembro, que é quando teve banlist no ano passado. No ano passado, nós tivemos a banlist em setembro. E depois de setembro, qual foi a última banlist? Janeiro, tá? Janeiro, porque a banlist de outubro não conta porque ela foi de emergência exclusiva em Floodgates. Ou seja, se a gente segue o padrão depois do Mundial, eles fizeram uma banlist agora em setembro, essa banlist vai ter que aguentar até a próxima banlist que rola em janeiro, certo? E esse deck lança em novembro. Então, a gente ganha uma variável a mais. E, na verdade, sem saber quando o Toon ia chegar, a gente sabia que o Toon ia vir em algum momento, só não sabia quando, porque ele chegou no OCG em uma coleção que não existe pra gente. Agora que a gente sabe a coleção que ele vai chegar, a perspectiva de banlist muda, cara, pra falar a verdade. Porque se não tem perspectivas de vir novos decks que a Konami precisa ir liberando espaço aos poucos pra ele, a necessidade de mexer em decks atuais na cabeça da Konami se torna muito mais presente. Eles precisam mexer no que tá tendo impacto agora pra poder, porque o que tá aí é o que vai movimentar o meta nos próximos meses. Agora que o Toon tá vindo, esse peso deixa de existir, porque o Toon tá vindo. Se o Toon tá vindo, ele vai dominar o meta. Então, talvez esses decks que são meus problemas hoje, talvez não sejam tão problemas assim, porque daqui a pouco tem um problema maior. Isso na cabeça da Konami. E aí a gente começa, a Konami talvez passe a dar hits mais brandos no que ela talvez fosse mexer antes, mas isso também faz com que a Konami precise se preocupar com isso aqui na hora de dar a lista. E isso tudo me leva para um cenário sem esperanças, porque eu não acho que eles vão mexer de maneira preventiva nisso aqui. E eu não sei se eles vão fazer uma nova banlist de emergência depois do Toon ser lançado. Realmente eu não sei. Ele vai ser tier 0, não tem como negar isso. Ele vai ser um deck assustador, muito opressivo. E o que existe hoje em dia, olhando pra frente, talvez nem seja lá tão opressivo assim e aí a Konami acabe afrouxando. Sem falar que eles vinham dando hits de 4 cartas banidas nas últimas listas. Essa última eles diminuíram pra 3. A gente tá no momento do jogo com um nível de poder extremamente alto e cada vez menos tem menos cartas banidas ou mexidas de verdade. O que é preocupante pra caramba e o que me deixa também sem tantas esperanças assim. Mas ainda assim, olha só, cara, a gente tá num momento bem estranho, porque precisa mexer em muita coisa. Muita coisa. Mas eu acho que esse momento do jogo dessa forma, olhando pro futuro e vendo que tem o Toon e estando no formato atual, com o Skiltane, com o Rolad, com o Elf Notes, com o Branded, eu não acho que eles vão acabar fazendo banimentos nessas cartas, nesses arquétipos. E quando isso acontece, a Konami olha e pensa, tá bom, não tem uma carta de um deck, de um arquétipo que eu vá banir de verdade. O que eu tenho que banir nessa lista então? Talvez eu nem precise da lista, já que foram 4. E a última lista lá de maio tinha mais ou menos esses moldes, né? Eles não iam banir uma carta de um arquétipo específico. Deveriam, mas não baniram. Eles não iam banir uma carta de um arquétipo assim, notoriamente. Eles baniram o Noroi, né? Pra falar a verdade, mas enfim. Mas, por causa disso, eles diminuíram a quantidade de cartas banidas.
Pois é, eles não mexeram no arquétipo específico. Talvez agora eles banam menos cartas ainda. Mas o que tem de coisas para serem banidas no formato? Olha só. E aí você começa a ver o mínimo de coisas que você precisaria banir versus a diminuição na quantidade de cartas banidas que eles colocam disponível para serem mexidas, já que era 4 e na última foi 3. Se eles banirem 4 cartas, para falar a verdade, vai ser, você já pode ficar faceiro, já pode ficar muito feliz. Sendo que uma dessas cartas eu acho que é garantida que será banida, que é o College. Porque o College foi banido e respaldado nos outros locais. Então eu acho que o College é garantido que ele será banido agora, por causa disso. O outro slot, que eu nem tinha percebido isso, mas o Cláudio lá da Dimensão do Caos falou, que é o Bagushka. E o Bagushka é interessante porque não vai ter tanto spot competitivo e tal, mas quando tem uma banlist em que a Konami não vai atacar especificamente uma coisa que está sendo muito problemática no formato de um arquétipo em engine, por exemplo, eles acabam aproveitando essa banlist para mexer em coisas que eles deveriam ter mexido há muito tempo e não mexeram, sabe lá Deus por quê. E o Bagushka pode ser uma dessas cartas, né? Eu vou colocar o ícone de banimento aqui, né? O Ryzel, eles vão ser relevantes já por causa do Toon. E o Toon Ryzel, por exemplo, era o principal deck do ACG até não muito tempo. Não sei se isso habilita e coloca justificativa pro Bagushka finalmente poder ser banido, já que ele tá banido nos outros locais também. E foi na época do Ryzel. A gente perdeu esse bonde, mas o Ryzel tô voltando talvez para jogar com o Toon. Mas a outra grande justificativa é que ele não veio no Legendary Modern Decks, que é no Legendary Deck Arc 5, que é onde vem o Luna Light, e ele não veio lá. Nem parei pra ver isso, mas foi o que o Cláudio da Dimensão do Caos disse. E aí isso é um indício forte de que como ele não teve reprintzinho ali, a Konami vai acabar banindo ele. Então eu acho que o College e o Bagushka estão garantidos como banidos. A partir daí, qual é o próximo hit que a Konami vai fazer como sendo uma extrema urgência? Pensando com a cabeça da Konami, tá? De coisas que tem que ser mexidas, tem várias. Mas o que eles vão mexer no final das contas? Eu separei aqui várias cartas que seria muito bom se, devido ao aumento e o nível de poder que cada vez mais vem acontecendo, e a Konami quer evitar de ficar mexendo nos arquétipos, eu até consigo engolir isso se eles, mexem nas coisas que não tem arquétipo, irmão. Que não comercializa, que você não ganha dinheiro com isso. Só causa mal. Por que não mexer nelas? Dentre as coisas que a gente vê com muita frequência no formato, você tem o Anti-Spell que chega até a ser buscável, né, por causa do Rolide aqui, que ele usa essa porra caso você queira, mas o Anti-Spell acaba sendo uma carta aí, eu botei o número 1 na frente, né, acaba sendo uma carta aí que eles poderiam banir com tranquilidade, sem falar que, nesse momento em que a galera tá maluca aí, tentando usar os board break e tal, que daqui a pouco vai deixar de existir por causa do Toon, né? Mas enfim, pelo menos via spells, o anti-spell é muito contextual agora, né? Porque as spells são muito usadas hoje em dia, até pra quebrar mesa. Então, olhando pro momento, é necessário, se a Konami pra olhar pro Toon, quando o Toon for chegar, talvez o anti-spell nem seja a parada que, meu Deus, se for pra banir uma Floodgate, qual vai ser? O anti-spell? Por causa do Toon, eu acho que não vai rolar, entende? Então, olha a dor de cabeça, mas já é uma das cartas que tinha que ser banida. Cara, o Mistaken Arrest também, essa porra dessa carta, como que ela tá aí ainda, sabe? A fissura. Além disso, você tem o Spell Canceller. Além do Spell Canceller, tem o Exceed que habilita ele, né? Que é o Mercúrio. É Mercúrio o nome dele? Mercúrio. Esse cara aqui, ó, essa praga que você usa lá no deck de Power Patron, por exemplo, porque tem os nível 10. Esse cabra, tem várias dinâmicas de jogo hoje em dia assim, né, de que você joga uma carta do deck pro cemitério e ela é revivida. Várias dinâmicas são promovidas em vários decks diferentes, e o Spell Canceller é um deles, né. Ou você busca do deck pra mão como o deck como a engine de trem faz, e aí você ganha um normal summon por causa do rank 10 de trem, mas se você banir o Gustav, você já acaba com isso, né? O Gustav, que dá 2 de dano, ele pode dar FTK no Power Patron, mas você banindo o Gustav, você evita esse FTK de acontecer e evita esse boneco que entra e busca uma máquina de terra e te deixa dar um normal summon. Enfim. Mas tem várias vertentes de jogadas assim, né? De que você pega um bicho, joga pro cemitério e revive ele. É relevante, relativamente relevante, porque deixou de ser ultimamente, mas ainda assim é uma carta escrota e que puta merda. Mas assim, além dele, você sabe que tem várias outras, não sabe? Só
de coisas básicas aqui que podem fomentar esse tipo de coisa. Você tem no Branded o Christian, que pode ser usado no Branded, e como que ele é usado no Branded? Você faz o Granol envia qualquer luz ou trevas de nível 6 ou mais do deck pro cemitério, e você revive ele com a abundância de Fallen the Virtuals. Você guarda um pra você ativar na end e seta outro, e aí você revive qualquer porra. É a dinâmica base, né? Eu jogo o bicho do deck pro cemitério, já que não tem tanta dinâmica de eu invocar um boneco do deck que seja Floodgate, genericamente. Essa aqui é uma delas. Assim como no Power Patron, o Spell Cancela, sendo atachado com o Mercúrio, por exemplo, é uma delas. Mas quando você para pra ficar olhando pro produto final, você sempre vai ver ele sendo substituído, porque tem um monte de dinâmica diferente, e aí tem mais coisas que talvez precise ser banidas nesse sentido, porque você tá ligado que o deck de Roladia aqui, que é o principal hoje que usa essa parada do Dark Magicians of Destruction. E quem diria? O Dark Magicians of Destruction, ele acaba sendo um dos iniciadores de jogada que conecta um monte de coisa, muito por causa da porra do Magic Souls. E não o Timaios fazendo Dragoon como endboard, que era o que o jogador burro, tipo eu e você, achava quando esse boneco foi anunciado. Não, é o Magician Souls quem promove o caos. Porque ele joga a bruxa, ele joga o Black Chaos pra conectar a Rolade, ele joga um monte de parada além de comprar cartas de graça. Então, talvez essa porra poderia ser banida, já que obviamente eles não vão mexer no Destruction. Isso aqui poderia ser muito maneiro de ser banido. E uma das coisas que a porra desse deck de Rolade faz é quando você passa lá, não só o Rolade, mas basicamente qualquer deck pode fazer esse tipo de jogada, você nem sabe que deck é e ele pode fazer essas paradas. E aí você chega nesse Protect Cold Talker, que chega no Firewall, que pega algum boneco pra mão e você pode dar um jeito de baixar ele com o próprio Firewall, por exemplo. Então você pode jogar alguma Floodgate com a Zena, e aí esse Protect Cold vira Firewall que pega a carta de volta, e você tira alguém da seta do Firewall e ele baixa alguém da mão. Conectou Floodgate, você pode jogar o deck pro cemitério de N formas, como a Zena, por exemplo, um Granol e invente qualquer coisa. Você pode fazer o Link Charmer também, é outra forma de fazer uma Floodgate, enfim. Então, eu só queria deixar esse ponto, sabe? Que esses bonecos Floodgate, sim, eles são escrotos e deveriam ser banidos, e eu acho que é um bom momento de você ficar mexendo em coisas genéricas assim, é quando não tem uma engine, uma carta de um deck de engine específico para banir, eles poderiam aproveitar para fazer isso, mas é só mais das cartas que precisam. Além disso, o Shifter. Mas o Shifter nem tem tanto impacto agora, o Toon pode usar o Shifter, por exemplo. Ele usa no ACG, desde sempre. A Christian é mais uma dessas cartas, que é usada pontualmente no Branded, por exemplo. E se você quiser ainda ir na vibe do College, cara, como que o College é banido e um TTT não, por exemplo? Já que o papel dele é fundamentalmente o mesmo. E se a gente for querer ir ainda mais fundo, ainda tem outras coisas que você pode dar uma olhada nesse sentido, né? De maneira genérica, mas... E o Prosperity? E o Ômega, que ripa uma da mão do oponente? Tudo isso são cartas candidatas a banimento, tá? E o Cross-Ship, que tá envolvido em todos esses decks aí também hoje em dia, que até com o Rolade o Cross-Ship faz efeito de comprar duas, descartar duas e reviver um boneco. Mas reviver o boneco é o standard. O Cross-Ship é uma carta que, sinceramente, se ele fosse banido, pra mim seria ótimo. O Reprodoco, que pode transformar a porra de um boneco que ele aponta em, que é um Trevas, ele transforma em mago, você bane e faz o Destruction. Mas o problema é o Destruction, eu sei, mas o Destruction é uma carta cara pra cacete que eles não vão banir. Mas o Destruction pega o Magic Souls, bane o Magic Souls. E eu concordo contigo que seria ótimo, mas enfim. E aí ainda tem essa porra aqui também que pode rolar com frequência. E que tal essa engine toda virando a parte de Azamina, que coloca o Minigate no final também? Escolhe o que é que tem pra banir, porque tem coisa pra cacete. Isso de maneira mais genérica, abrangente assim no jogo, sabe? Tem muita parada. Eles vão banir o Albion, será? Pra poder comer aquela parte lá do Fallen e o Fallen acabar... Ou será que o Fallen vai a 1 pro Albion ficar disponível? Mas talvez o Albion seja um alvo de banimento. Eu não tenho certeza com relação a isso. Mas se percebe a quantidade de candidato que tem e que se todos esses forem banidos, a gente perderia pouca coisa. Pouca gente ia reclamar. Ia ser... Não tem nenhum impacto negativo. Por que não poderia rolar isso agora? Mas ainda tem as coisas específicas, que aí é que entra... Eu não tenho o som aqui na minha mesa, né? Que é a porra do Toon, cara. O Toon vindo agora e essa banlist sendo a banlist que vai receber o Toon, eles deveriam mexer preventivamente também. Mas lembre-se que ele só tem 3 a 4 slots de banimento. E eu já falei que o College e o Bagushka já tá certo.
O que eles vão fazer ainda? Ah, o que vão mexer no Toon T? Porque o deck vai ser lançado agora. É óbvio que eles não vão mexer em nada do deck. Eu sei, mas ele tem uma cacetada de FTK, ele não tem lock, então ele pode passear por todos esses problemas de chegar em alguma Floodgate que você imaginar, porque ele pode chegar na Zena, ele pode fazer a jogada de Protect Code com Firewall pra pegar quem você enviou do deck pro cemitério de volta pra mão, ele consegue fazer a porra do Link Charm que revive seja lá quem você quiser, então ele bota o bicho Floodgate no campo. Isso não é um FTK, mas é uma jogada de mesa inquebrável, porque o Toon, muito mais do que qualquer outro deck, ainda vai ter o Mind Scour na tua mão. Tem tudo isso que deveria ser levado em consideração, mas eu vou ignorar isso por enquanto, porque eu já falei nos tópicos anteriores, porque isso já é problema hoje, não é só quando chegar o Toon. O que vai ser problema só quando chegar o Toon, aí tem algumas cartas que eles poderiam se antecipar, mas eles não vão. Essas cartas são o que foi banido no OCG, que é o Transverser. O Transverser foi banido no OCG porque ela é uma carta que troca os bichos de lado, né, pra você fazer o FTK de Toon. E esse FTK de Toon consiste em você fazer boneco forte lá na mesa do oponente, troca com a Transversa e dá o dano. Dá um dano com o quê? O que diabos é que você faz pra dar o dano? Com Shadow Toon. Então o FTK de Shadow Toon, ele é fomentado dessa forma. Qual outra forma que existe? Cara, você pode fazer esse brother aqui também, ó, que sempre tá envolvido em FTK, ele nunca é feito pra nada que não seja da FTK. Então poderia banir ele, poderia. E geralmente no FTK dele a Transversa tá envolvida porque a Transversa troca de lugar. Beleza, mas se você acompanha o jogo, você sabe que lá no OCG, depois que baniram a Transversa, tem esse boneco que faz a mesma coisa, que é um Rank Phase e que o Toon também consegue chegar nele. E aí você faz esse boneco, ele faz a mesma coisa que a Transversa. Ele troca de controle de local com o monstro do oponente. E aí o FTK de Shadow Toon rola. Então, eu entendo que tudo isso gera FTK e eu queria que todos eles fossem banidos, mas a porra do FTK do Shadow Toon é um dos FTK que o Toon faz, porque o Toon a Shadow Toon é uma carta Toon, ela é buscável, você dá um monstro de ataque alto pro oponente que você trocou, seja com a Transversa ou seja com aquele Synchro, e o Shadow Toon dá o dano pra matar. Além disso, você tem o Evaporation. Pois é, o Evaporation não, né? O Warlock, esse boneco aqui, ó, o Eradicate Warlock. Ele lista o Mago Negro no texto. Sabe quem é o Cavaleiro do Apocalipse, o emissário das trevas enviado do demônio? Essa porra aqui, cara. O Dark Magician of Destruction busca esse Warlock. E, obviamente, o deck de Dark Magician tem um Dark Magician. Então, você bane ele pra virar esse cabra. E ele busca o Warlock. E o Warlock tem o efeito que ele causa 1000 de dano ao oponente pra cada spell. O Toon não tem restrição de cartas por turno que ele ativa. Então, ele vai acabar ativando a porra do Shadow Toon, do Toon Tables várias vezes. Então, é outro FTK que dá pra você fazer. Isso desconsiderando parada de mesa inquebrável. Eu tô falando de FTK de verdade. Zerar a vida do oponente. Mas enquanto você tá vendo a mão do oponente com Mind Scan, né? Mas, pô, e aí, é relevante? Será que faz sentido a gente ficar pensando nisso? Eles vão mexer nessas coisas aí no Toon? Porque, porra, olha só, tem o Shadow Toon que eles têm que banir. E se baniu, e além do Shadow Toon, tem o FTK do Warlock. E o Warlock é buscável pelo Destruction, que se banir o Magi Souls que você pediu, o Destruction acaba buscando o Warlock que gera FTK igual. Vai ter que banir o Warlock, vai ter que banir o Shadow Toon, ou vai ter que banir a Transversa, vai ter que banir isso aqui, vai ter que banir a Castling também. Percebe a quantidade de coisas que tem? Isso falando só do universo do FTK do Toon. Eu não tô nem falando da putaria que é essa porra e das coisas genéricas que ele consegue fazer. Ah, mas aí o problema não é a coisa genérica, é o que o Toon faz. Eu sei, mas o deck nem lançou ainda. Ele vai vir custando caro pra caralho, porque ele vai vir na porra de uma coleção caça-níquel, que é a Magnificent Maestro. E o que você acha? Todo mundo sabe, você não é especial por entender que o problema é o Toon. A gente sabe, mas o objetivo aqui é tentar atenuar isso, sabendo que a Konami não vai mexer no Toon nos próximos meses, porque ele vai ser Money Deck. Vai ser carta de dinheiro da coleção, entende? O que eu posso esperar? Que eles mexam no Toon Coelho? Não! Que eles mexam ao redor, pelo menos, pra atenuar essa merda. E que tem que ser em muita coisa ao redor. Sem falar das coisas que já estão no formato atual. Você tá entendendo como que faz diferença a existência do Toon também? Porque tudo isso faz com que, a Konami tem poucos lotes pra dar hit, né? Porque eles devem pagar por carta banida uma fortuna. Eles pagam lá uma fortuna por cada carta banida. Então, cada carta que eles banem, eles perdem dinheiro. Deve ser a única justificativa. E aí eles têm que controlar. Ah, então olha só, galera. Sabe as cartas que vocês queriam banir aí pra esse formato? 15 cartas que vocês queriam banir pra esse formato. Dessas 15, a gente só ia banir 4. Mas dessas 4, se a gente banir tudo desse formato, vai ficar sem
sem slot pra poder banir carta pro Twin. O que vocês preferem? Quer o tiro na mão ou no pé, meu amigo? Puta merda. Enfim, e meio que de banimento é isso, cara. Eu já tô ficando estressado pra cacete. Tinha outras cartas que, se você quiser, você pode acabar banindo os Allen pra mexer no Qtania, no Varudras, pra mexer no Power Patriot, mas você já viu a quantidade de coisas que precisa versus a pouquíssima coisa que eles vão fazer. Agora, se tem uma coisa que, pelo menos, eles vêm mexendo minimamente é as cartas limitadas, né? E a quantidade de cartas limitadas tendem a ser muitas, ou relativamente muitas, ultimamente. Então não vai fugir muito deles limitarem o Rotary aqui, eu acho, porque eles limitaram no OCG. Mas eu não me surpreenderia se eles fizessem uma vertente parecida com o que eles fizeram no... Foi no Splite? Não foi no Splite, qual é o nome do deck? Ryzel. Que eles fizeram no Ryzel e no Malice. Lembra que eles fizeram no Ryzel e no Malice? Lá naquela lista de maio do ano passado, que eu ainda olhei e achei aquela lista boa, né? Que eles semi-limitaram o Sword, o Ice e o X Ryzel e limitaram o Detonator. E no Malice, eles semi-limitaram o Underground, o Coelho e o Rato. E baniram o Decoder, né? Mas enfim. Eu achei que eles poderiam fazer alguma coisa nesse sentido com o Qtania, sabe? Tipo, eles colocarem aqui, ó, o Kill A2, o Kill A2, o Reco A2, o KTS A2, e aí eu não sei se eles colocariam o Rotary A1, por exemplo, enquanto faz tudo isso. Tipo, tá ligado? Rotary A1, Kill A2, Reco A2, KTS A2. Mas eu não vejo eles fazendo muita coisa de diferente para além disso. Ainda mais sabendo que daqui a pouco chega o Toon. Não vejo eles fazendo muita coisa. E olhe lá se eles não só limitarem a Rotary, né? Olhe lá se eles não só limitaram o Rotary. Em todo caso, para além disso, o que mais que eles vão acabar fazendo com carta limitada? Que, sinceramente, a quantidade de banidas é tão sinistra que eu nem sei se o meu foco vai aqui nas limitadas. Mas eu pensei até em eles mexerem na Tinha, porque ripa a carta da mão no Elf Notes. Ou, se eles quiserem seguir o caminho, eles podem fazer no Elf Notes igual eles fizeram no Malice e no Ryzen, né? Eles colocarem a Lucina 2 e a Regina 2 também. Ah, isso machuca a consistência do deck. Sei lá, deve ser melhor do que não mexer, mas eu não tenho muita expectativa para que seja feito algo muito diferente disso, até porque, lembrando, daqui a pouco vem outro deck que vai ser Tier 0 e dominante no jogo. E aí, cara, pra Branded, eles vão mexer em Branded? Eles vão colocar o Branded em High Spirits A1. É isso, porque o Wallbite não vai ser mexido agora. Sinceramente, eu falei que eu não, lá no vídeo de palpite de Banlist, eu falei que eu não tinha gostado do Typhoon Vision, mas eles vão mexer sim no Typhoon Vision A2, porque carta que compra carta, né? Carta que compra carta, tal qual o Prosperity, que por mim estaria banido, eu odeio essa carta, tal qual isso. O Typhoon Vision não é um Prosperity, mas compra duas em vários decks aí, né? E acho que poderia sim ser uma questão que a Konami iria fazer, uma limitação no Typhoon Vision, e aí paciência, eu lamento o jogador de Radiance Typhoon, mas a engine é genérico o suficiente para tal. De limitação em outras engines, eles vão fazer alguma coisa? Pouco, cara, eu não sei, eles vão mexer em alguma coisa de Power Patron? Vamos falar a verdade, eles vão mexer em alguma coisa de Power Patron? Eles vão mexer na Terminus, porque ela busca qualquer um, inclusive o Shade, que é exclusivo TCG. Esse boneco é sinistro de forte, eles vão mexer nele? Eles vão mexer no Zegredo ou no Vidrium, que é o mais genérico de todos, e o Vidrium é meio que o único que é usado em todos os decks da Lord Magius, né? Ou eles podem ser ousados e mexer na parte de FTK e acabarem banindo a Non-Finito. Eu acho que eu gosto desse hit, né? Porque aí a Non-Finito impede que você possa tributar esse boneco aqui do campo, né? O Nervedo, porque sim, pra poder trigar ele enquanto faz a Non-Finito setando counter. Acho que seria ótimo banir a Non-Finito aqui por causa disso, mas, novamente, pouquíssimo, e é mais uma carta de... Já são o quê? 20 cartas que precisariam ser banidas? E tem mais, tá? Mas enfim... Então é pouco realista, eu nem acho que eles vão mexer em nada no fim das contas de Power Patron, tá? Até porque a próxima coleção traz o Ars Magna, e talvez seja aí onde a Konami vai mamar. E o Elf Notes, que eu falei que talvez a Tinha vá a 1, talvez nem vá, porque recebeu um boost agora nas últimas coleções, nos últimos torneios, o uso de Elf Notes, mas que não sei se vai ser suficiente para tomar uma lista. E o Ars Magna vem aí, e a melhor casa do Ars Magna é o Elf Notes, se pá. Então...
Difícil pensar que vai acontecer alguma coisa nesses moldes. De Mitsurugi, nada. De Yami, nada. De Branded, só o High Spirits e alguma coisa no Fallen, muito mais pelo uso fora do que dentro do deck, né? Então, o Fallen eu acho que é um hit muito mais... O Fallen A1, né? É um hit muito mais lógico pensando com a cabeça da Konami. Mas o que eu acho que seria mais interessante seria o banimento do Albion, né? Eu já tive essa discussão aqui, mas o que eu acho que vai acontecer é a limitação do Fallen, tá? Isso é o que eu acho que vai acontecer. E aí o que o T fala sempre é o contrário, então pense aí o que você quiser. Cara, e sinceramente, eu não consigo nem ter ânimo pra poder falar de muito mais coisas além disso, sabe? Tipo, eu já vi gente falando do Super Poly, que acaba tendo que ir a menos cópias porque não dá pra responder, o que, sinceramente, ok, eu acho que poderia ir a 2 o Super Poly. O Draw já tá a 2, vocês acham que eles vão tirar o Draw e colocar o Draw a 1? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível que eles façam isso sim, tá? Lembrando que a coleção de Overframe de The Heroes traz a Rainbow Bridge Bifrost, que é uma carta que busca qualquer Field Spell do deck. Tem essa carta pelo custo de usar esses nível 10, né? Bane 3 nível 10 é o maior monstro do extra deck, incluindo um Light Synchro. Aí você pega qualquer Field Spell do deck. Sim, ela vai chegar agora, em setembro. E sem falar da dinâmica que eu odeio, que é a dinâmica de Counter Traps no Poiside, que ratificam ainda mais a tua boa posição por ir primeiro. E essas Counter Trap, tipo Judge, tipo Warning, que come o Normal Summon, né? O Judge porque nega Spell e come Summon. O Warning porque come Normal Summon e pode pegar Spell que gera Summon. E o Accusation, que nega Spell e pode negar Hand Trap, que são as Dominus. Tudo bem, o Accusation, obviamente, nada vai acontecer, a carta é nova, mas se pudesse banir o Warning e o Judge, eu seria grato, né? Mas tem o Strike. Pelo menos o Strike só nega Special Summon e efeito de monstro. Ele não nega Board Breakers, que é o que essas outras cartas fazem. Aí o nego vai usar o Accusation. Mas se banir o Judge, o Warning, o Solemn Strike e até o Scalding não vai rolar porque tem muita carta setada nos decks, né? Mas enfim, nego ainda vai poder usar o Iron Thunder. Você vai querer que bana o Iron Thunder e o Dragon's Might? Eu gostaria, mas você percebe como é difícil de ganhar essa luta e ter esperança? Porque de tudo isso que eu falei com relação a problemas, de banimento mesmo, a gente vai ter 3, 4 cartas. Se eles estiverem bonzinhos, 5 cartas. Então, no final das contas, o que eu acho de verdade que vai acabar rolando vai ser o banimento só do College, 1 banimento, College, 2 banimento, Bagusca, 3º banimento. Não sei, não tem como ter certeza de nada. Aí vai ser 1 ou 2 dessas cartas que a gente falou. Que eu não sei se vai ser o Spell Canceller, eu não sei se vai ser a Fissura ou Mistaken Arrest. Não sei se vai ser, mas talvez esteja nesse espectro aí. Aí eles vão mexer limitando ou semi-limitando uma outra carta de Kiltani, o Branded High Spirits aí. Talvez eles coloquem o Draw a 1, porque a comunidade tá querendo muito, então talvez eles acabem usando isso como alguma parada pra dizer: tá aí galera, uma banlist que dá o que vocês querem. E tá no OCG, então talvez eles acabem fazendo isso, mas você percebe que o meu estado de desânimo aqui, eu acho que a banlist vai ser muito fraca. Pensando no momento, pensando no futuro e pensando que essa banlist vai ter que sobreviver até o começo do ano que vem, que é quando muito provavelmente vem uma nova banlist. Então as esperanças são poucas. E é basicamente isso. Diz o que você acha, meus amigos. Enfim, o que vai acontecer com essa merda desse jogo. Valeu, falou e até mais.